Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com os vídeos no canal. Desculpa a ausência, mas aconteceram tantas coisas nesse tempo que quem me acompanha nas outras redes sociais já estão vendo por lá o que tá acontecendo. Mas o vídeo de hoje é pra contar pra vocês sobre a minha experiência de conseguir o primeiro emprego aqui no Canadá sem falar inglês. Então, se você tá vindo pra cá, não tem um inglês muito bom e tá com medo de arrumar um emprego, esse vídeo pode te ajudar. Bom, pra começar, por que eu tô no Canadá sem falar inglês? É uma história muito longa, eu tenho um podcast onde lá eu conto mais sobre isso, então vocês podem ir lá ouvir, eu vou deixar o link aqui embaixo das minhas outras redes sociais, caso vocês queiram acompanhar. Enfim, eu vim pra estudar inglês, a pandemia atrapalhou todos os planos e aí mudei para o meu marido que começou a estudar no meu lugar. Acabou que eu tive que ficar praticamente um ano só dentro de casa com o meu filho. Meu marido saindo para trabalhar e eu com o meu filho em casa porque as aulas estavam sendo online. Aí meu marido começou a fazer o college e seria minha vez de procurar um trabalho. Eu tava com muito medo de ter que trabalhar, porque eu não tenho inglês, né? Eu aprendi muitas coisas nesse tempo, mas estudando sozinha. Então aquele medo de falar inglês existe, né? Por mais que eu entenda filmes, séries que eu vejo, eu consigo ler as coisas, o falar é diferente. E aí acaba complicando um pouco. Aí eu comecei a procurar vagas de trabalho com medo danado de ter que fazer alguma entrevista em inglês. Então, por isso, eu queria deixar um conselho aqui pra você muito importante. Estude inglês, o máximo que você puder antes de vir pra cá. Porque às vezes a gente pensa, eu vou pra lá pra estudar inglês, então eu não preciso estudar tanto aqui. Não, gente, precisa sim, porque quando você chegar aqui, a escola que você vai estudar, as pessoas só vão falar inglês, tudo que você for fazer na rua é tudo em inglês, então vai facilitar muito a sua vida e vai te dar outras oportunidades melhores se você já tiver o inglês. Então eu vou falar hoje do trabalho para quem já está aqui no Canadá, né? Conseguir uma vaga sem falar inglês já estando aqui no Canadá, mas se você estiver aqui, já chegar falando um pouco de inglês, suas oportunidades podem ser melhores do que se você não falar nada. E esse é um questionamento que muitas pessoas se fazem, né? Mas dá para trabalhar no Canadá sem falar inglês? Dá para trabalhar sim, mas vai depender muito do que você está disposto a fazer para alcançar o seu sonho. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer certos tipos de trabalho, né? Tem uma carreira no Brasil, então não está disposto a largar aquela carreira lá para chegar aqui e começar com um trabalho mais simples. Então eu tô falando aqui com quem chega aqui para colocar a cara e a coragem e fazer o que for necessário para alcançar o seu sonho, que é o meu caso. Eu tô contando um pouco da minha experiência, porque a gente chegou e a gente já falou, vamos fazer o que precisar fazer, e é o que a gente tem feito desde então. Então, quando eu fui procurar uma vaga de trabalho, já sabendo que o inglês me atrapalharia, eu já estava ciente que eu ia pegar qualquer vaga que fosse possível trabalhar sem o inglês. Então, quais as áreas que é mais fácil de você trabalhar se você chega aqui sem o inglês? São as áreas de construção, porque você encontra muitos brasileiros e também portugueses nessa área. Então, você consegue trabalhar, sim, na construção sem falar o inglês. Inclusive, você vai achar muitas vagas, já vou falar disso. Área de limpeza, tem bastante também. Tem não só limpeza de casas, mas também limpezas de escolas, limpezas de prédios. Então, no geral, você vai encontrar bastante na área de limpeza também. Você pode encontrar alguma coisa para lavar prato num restaurante, coisas desse tipo, que é o que as pessoas encontram com mais facilidades. Pode ser que tenha outras oportunidades? Pode ser, porque aqui eu sempre acho que tudo é possível, mas eu tô contando baseado no que eu tenho vivido, tá? Então, como eu fiz para achar uma vaga de trabalho? Essa é a parte do vídeo que eu queria contar para vocês. Porque quando você se muda de país, fica muito difícil você chegar, não conhecer ninguém e encontrar o que você está precisando. As formas mais fáceis de você conseguir encontrar essas vagas é tendo contato com a comunidade brasileira, com quem já está aqui, que são as pessoas que vão te ajudar. Antes de vir pra cá, tinha muita gente que eu via falando, não faça contato com brasileiros, não fica só falando com brasileiros. Gente, as pessoas do nosso país que me ajudaram mais aqui. Muitas pessoas me deram dicas muito boas, eu fiz amizades muito boas. Então, assim, eu não diria isso pra você, se afasta da comunidade brasileira. Não diria isso. Existem pessoas muito boas que podem ajudar muito você dentro da comunidade brasileira. Pessoas ruins sempre vai existir em todos os lugares, mas a gente tem que se apegar às pessoas boas, aqueles que estão dispostos a nos ajudar. Então é nessa comunidade que você tem que se apegar para encontrar uma vaga de trabalho para você, se você ainda não fala o inglês. E como acontece isso? Como que você vai fazer para chegar até a vaga de trabalho?
Grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, você encontra pessoas postando o tempo todo sobre vagas de trabalho, que tá precisando de alguém para fazer uma coisa ou para fazer outra. Então, entre nos grupos. Se você vem para Toronto, por exemplo, que é onde eu estou, antes mesmo de chegar aqui, eu já fiz uma pesquisa para saber quais eram os grupos, né, de brasileiros em Toronto que tinha mais pessoas. E fui entrando nos grupos ali que me interessava. Tem até uns específicos para networking, trabalho. E fui entrando nos grupos para ficar de olho o que já acontecia e pegando as dicas que eram importantes para mim. E ficar ligado também não só nos brasileiros, portugueses também são pessoas que falam nosso idioma e por isso pode ajudar. Foi assim, através de um site português aqui em Toronto, que eu consegui achar a vaga de trabalho. Hoje eu tô trabalhando numa empresa que é uma cozinha industrial e lá eu faço parte da equipe de limpeza. É um trabalho assim que ele é pesado, mas agora eu já acostumei e tô trabalhando lá tranquila. Quando eu fui nessa empresa a primeira vez, eu entrei lá, tava tocando música numa rádio brasileira. Eu custei acreditar. Gente, eu vou trabalhar lá todo dia e eu posso falar oi, bom dia para todo mundo, que todo mundo entende, porque lá são muitos portugueses e muitos brasileiros. Então isso é muito legal. É bom para um começo, mas não é uma coisa que é bom a longo prazo por causa do inglês. O inglês a gente tem que melhorar ele sempre mais. Então, eu tenho que estudar o inglês sempre, não deixar de estudar o inglês, porque se eu ficar ali só falando português, eu nunca vou desenrolar o meu inglês. Então, é importante não esquecer disso. Se você vem pra cá também achar uma vaga só com pessoas que falam português, se preocupa em estudar o seu inglês, porque é ele que vai te dar boas oportunidades. Eu tô falando isso porque a gente vem pra cá e no começo a gente quer fazer uma coisa ali, a não ser as pessoas que só querem guardar um dinheiro e voltar pro Brasil. Mas se você quer construir uma vida aqui, você vai querer oportunidades melhores, né? Chances melhores. Então, melhore o seu inglês, se preocupe com isso, não deixe ele de lado, porque senão você vai se arrepender depois. Em Toronto, por ser uma metrópole grande, tem muitas oportunidades. A pandemia, lógico, atrapalhou, né, as oportunidades que antes eram muito maiores, diminuíram por causa da pandemia, tá? Nós aqui já sofremos um pouco por conta da pandemia, porque vários trabalhos que meu marido estava fazendo, quando entra em lockdown, ele perdeu a vaga de trabalho, então isso foi difícil pra gente. Graças a Deus, né, eu tô num trabalho que ele é essencial, que é onde eles fazem comida, então não é um local que vai fechar. Graças a Deus eu não tenho que me preocupar em perder essa vaga de emprego, mas a gente já passou, assim, os perrengues de, do nada, ele ser dispensado, porque a cidade fechou toda, e a gente ficar meio preocupado sem saber o que ia fazer. Mas graças a Deus a gente sempre encontrava outra coisa pra fazer e assim a gente tem conseguido se manter uma vez de cada trabalhando, porque como a gente tem o meu filho, não podemos os dois trabalhar ao mesmo tempo. E aí isso também dificulta um pouco a nossa vida, porque a gente poderia juntar mais dinheiro, mas só conseguimos viver por enquanto com um salário, porque só um consegue trabalhar. Outra coisa que eu faço aqui também para ter um dinheiro extra é que eu já era fotógrafa no Brasil já há 8 anos. E aí, chegando aqui, eu trouxe o equipamento e eu tenho feito ensaios fotográficos. Então, isso ajudou muito a gente também. Só que a cidade agora tá fechada, os ensaios externos estão proibidos novamente e não posso ganhar essa renda extra. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, então de sábado e domingo eu poderia fazer ensaios fotográficos para conseguir uma renda extra, mas infelizmente não consigo agora. Por isso que é importante a gente ter um plano e ver tudo direitinho antes de chegar aqui para não entrar em desespero. Bom, eu quero contar muito mais coisas para vocês, compartilhar muito mais experiência. Me diz aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, se foi útil para você. E queria te convidar para ouvir meu podcast. Você vai poder conhecer outras experiências e as nossas histórias, que a gente vai contar mais sobre como é chegar e encontrar o primeiro trabalho aqui no Canadá. Obrigada por vocês estarem aqui. Não esquece de se inscrever e deixar um like nesse vídeo. E eu te vejo no próximo. Até lá. Tchau!